Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Silvana Coppola. Hoje então nós vamos terminar o nosso Noel. Eu vou ensinar para vocês como eu faço o pompom de duas formas, tá? Mas antes do pompom, como ele é, de novo, geralmente o pompom, né? Eu chamo de pompom, mas é essa parte do gorro do Papai Noel e o próprio pompom mesmo, né? Ou ele vai ser de pluminha, ou ele vai ser de lã, ou ele vai ser de um tecido especial que também tem a sensação de estar passando por fora, né? Então por isso nós fizemos primeiro a barba do Noel, né? Aonde aqui, ó, nós vamos encostar esse pompom, né, que vai para fora, e nós temos que terminar aqui o chapéu antes também. Então para isso nós vamos começar com a luz do nosso chapéu. Eu vou pegar aqui um pincel de cerdas duras, o meu já tá até sujo de amarelo, porque eu tava fazendo uma série de Papai Noéis. E eu já aproveitei para mostrar então para vocês como é que eu faço. Eu começo então pela luz. Aqui eu tenho o amarelo cádmio e vou fazer a luz do chapéu do Noel. Na verdade, essa luz vai ficar mais nessa região aqui, pelo fato de que próximo a esta parte nós vamos ter sombra dos pelinhos que vão vir para fora, certo? Então nós vamos começar fazendo luz seca nessa região aqui, lembrando que para fazer luz seca nós precisamos de um pincel totalmente seco, cerdas, né, não podem estar úmidas. Eu coloquei a minha tinta no papel, coloquei a minha tinta no pincel e retirei no papel toalha todo o excesso, para que na hora que eu pudesse vir esfregar aqui, né, passar o meu pincel na peça, ele estivesse mais suave. Esse é um controle que você vai ter que aprender com o tempo, porque assim, esse pincel de cabo amarelinho, ele não é o ideal para fazer luz. Mas os pincéis que realmente nós utilizamos, né, não são todas as pessoas que têm acesso, que é o pincel de luz crescente. Eu uso, gosto muito, mas gosto de ensinar nos meus vídeos que é possível fazer com o pincel de cabo amarelinho, porque eu sei que tem muitas pessoas que acompanham o canal que não têm condições de comprar o pincel, né, mais caro. Então, por conta disso, eu acabo fazendo com este pincel que você encontra em qualquer lugar. Ele é mais barato e você consegue fazer também, certo? Então, olha só, tô colocando um pouquinho do amarelo aqui e vejam que em alguns pontos eu até aproximei aqui. Mas por que eu posso aproximar? Porque eu comecei pela luz. A luz me dá a sensação, né, de que eu estou iluminando a peça, e a sombra, quando entrar, ela pode sim passar por cima da luz e fazer com que a minha luz seja colocada no seu devido lugar. Então, se eu começasse pela sombra, eu jamais poderia chegar perto da minha sombra quando eu estivesse fazendo luz. Mas o contrário eu posso, porque quando eu fizer a sombra, ela vai estar colocando a minha luz no seu devido lugar. Ela pode passar por cima, então eu não preciso me preocupar, certo? Então, olha só, venho aqui, faço a luz, estou fazendo a luz de amarelo para dar uma cor diferente no Papai Noel, né? Sair um pouquinho daquele normal que é o branco, estou iluminando ele de amarelo para dar um pouquinho mais de cor, de vida. Eu podia passar um branco, passar uma tinta neon depois por cima. Eu posso fazer de várias formas, tá? Prontinho. Mesmo sendo uma tinta seca, mesmo sendo uma técnica seca nesse momento, eu vou secar mesmo assim, porque o meu pincel, ele pode, o pincel de flotar, quando eu for passar outra tonalidade aqui, ele pode acabar tirando o que eu já fiz. Agora, então, eu vou estar flotando. Então, com a cor Arandano da Acrylex. É um vermelho bem poderoso, bem forte,
tá? E eu vou estar flotando a parte então de cima do meu chapéu com o vermelho, com esse arandano, que é um vermelho bem poderoso, certo? Então venho aqui, floto. Para quem está chegando agora no canal e não sabe ainda o que é flotar, eu tenho outros vídeos que mostram em detalhes cada etapa do flotado, né? O que é flotar, que tipo de técnica que eu estou fazendo agora. Então, se você puder, entre no meu canal, dê uma olhadinha nos outros vídeos anteriores que você vai encontrar 4 vídeos falando sobre as técnicas do flotar, ok? Então aqui eu fiz o meu flotado agora de vermelho, vou secar. E nós vamos fazer agora o flotado em leque, que foi aquele também que você vai encontrar a explicação nos vídeos anteriores. Feito isso, vou entrar agora com a cor sépia. Prontinho, vamos limpar aqui. E agora, então, eu vou fazer a técnica do pompom. Existem 2 formas de fazer, ou melhor, existem várias, né? E eu vou fazer 2 formas para vocês aprenderem. Uma é com o pincel liner, tamanho 0, ele é um pouco mais grosso. Eu vou utilizar esse pincel agora nesse momento porque ele retém um pouquinho mais de tinta e de água, por ser um pouco maior do que o normal, tá? Vou vir aqui na minha bandejinha e vou trabalhar esse branco que eu coloquei aqui com um pouco de água. Vejam que eu estou utilizando sempre as tintas acrílicas da Acrylex, tá? Que eu gosto muito, são tintas de boa cobertura. Venho aqui e carrego meu pincel. Não deixo o pincel tão fino ou não retiro tanta tinta do meu pincel como normalmente nós fazemos. Eu deixo sim ele mais carregado. Por quê? Porque a intenção é fazer fios compridos e conforme eu vou descarregando a tinta, vou jogando para fora no vermelho. Vou fazer fios compridos, olha, de vários lados, como se eu estivesse bagunçando tudo. Olha só, vou carregando e vou fazendo. A cor de baixo me dá uma profundidade, né? Me dá um volume, na verdade. Se eu tivesse feito o fundo branco, tudo que eu estaria fazendo agora não estaria aparecendo. Então, por isso, eu precisei fazer sim um fundo mais escuro. E vou jogando essa minha tinta, olha, esses fios dessa forma, sempre puxando de um lado para o outro. Vejam que ele vai fechando, vai formando um emaranhado, olha, e vai fechando o meu chapéu, certo? E assim eu vou fazer por todo ele, dessa forma, jogando fios compridos, porque aqui o meu Papai Noel é grandinho, né? Então eu vou jogando esses fios para todo lado.
Prontinho. Então essa agora é a nossa... Dessa forma agora fizemos então todo o pompom. Este é um pompom que a gente recomenda quando às vezes não tem recorte. Ele fica muito mais bonito quando ele não tem o recorte do que a gente jogar, né, nessa borda aqui. Mas como esse é um suplá, na verdade esse é um pequenininho. O suplá eu vou mostrar agora, né? Na verdade, como vai ser um suplá, então não tem muito como a gente fazer, a não ser que você faça o rosto do Noel arredondado, mas a pessoa que me pediu a peça pediu o rosto em formato do Noel, então não tem muito o que fazer. Na próxima técnica que eu vou mostrar agora, nós temos aqui também já pronto o Papai Noel. Esse sim é um suplá, ok? Então aqui nessa técnica agora, o que nós vamos fazer é estar fazendo o pompom de uma forma diferente. Para isso nós vamos precisar de um pincel de cerdas duras, tá? Olha só, peguei um pincelzinho de cerdas duras e nós vamos utilizar a cor do fundo que nós utilizamos primeiro, que foi o cappuccino da Acrylex. Vou colocar um pouquinho do cappuccino aqui e vou colocar mais um pouquinho do branco na minha bandejinha, certo? Primeiramente eu tenho que molhar. Olha só, eu preciso molhar o meu pincel, porque eu vou trabalhar com a tinta mais úmida, fazendo esse movimento, batendo aqui. Eu vou ultrapassar um pouco, olha só, venho batendo e ultrapassando um pouquinho o que eu já fiz. Por isso, estou trabalhando primeiro com o cappuccino, para molhar a minha peça, porque agora eu vou estar entrando com o branco, venho dando leves batidinhas, aqui também vou trabalhando, olha, de uma forma que ele invada um pouquinho. Por isso que no cabelinho eu ultrapassei, para que ele não invadisse, né, não deixasse, não ficasse feio, né, de não estar bem trabalhado ali na borda. E eu vou fazer então somente até a metade. Por quê? Porque senão a minha tinta vai secar e eu não vou conseguir fazer o restante. Então eu preciso parar nesse momento para que eu continue depois, tá? E eu vou ensinar para vocês também como fazer essa emenda. Então eu vou vir agora aqui com a tinta branca, vou pegar esse resto de tinta branca, aproveitar que o meu pincel está úmido com o cappuccino e também a minha peça está úmida, e vou bater em movimentos mais espaçados para que ele faça um efeito realmente de pluminho, olha. Por enquanto eu vou misturar, depois eu vou estar dando luz em alguns pontos. Por enquanto eu só vou realmente fazer a primeira camada, que é misturar as duas tonalidades, ok? Como eu vou continuar aqui, eu posso ir de novo no cappuccino e continuar sem problemas, mesmo que a minha tinta esteja com um pouco de branco, tá? Não há problema algum de fazer isso, porque nós ainda vamos entrar com o branco. E vamos fazer a integração dessa emenda aqui, né? Não dá para pensar muito, tem que ser rápido nesse momento, para que a tinta não seque totalmente e você consiga fazer o trabalho. Esse é um momento que não dá para você ficar muito parado. Você vai fazendo e já vai batendo, então. Agora eu vou entrar com o branco novamente. Pode ver que eu carrego bem de tinta, não me preocupo tanto se vou pegar pouca, né? Eu carrego meu pincel de tinta porque eu sei que a tinta que está embaixo está úmida e ela vai mesclar. Então eu posso vir batendo com tranquilidade. Vou fazer a emenda. E agora sim, depois da emenda, eu vou dar uma clareada em alguns pontos. Venho somente com a tinta branca e vou dar uma clareadinha em alguns pontos agora, fazendo uma luz no meu pompom, iluminando um pouco mais.
e vou bater aleatório para que ela vá formando esse efeito de pluminha. Necessariamente, como é uma pintura country, você não precisa deixar esse pompom totalmente branco. Nós podemos brincar com as tonalidades, né? Fazer com cores diferentes. Eu posso inclusive entrar com uma sombra e nos cantos para dar também um certo volume no meu chapéu e deixar realmente essa cor mais puxado para o marrom. Eu posso fazer isso, tá? Estou trabalhando com uma peça country e necessariamente eu não preciso deixar ele branquinho. Olha lá. Tá vendo que ele vai ficando mais marcadinho, vai dando o efeito de mesclado, olha só. E aí eu vou batendo conforme meu gosto, certo? Vou fazendo conforme meu gosto. Se eu quiser mais claro, às vezes quando ele vai secando, você vai tendo um pouquinho mais de, né, de visão sobre o teu pompom, mas no meu gosto tá bom assim. Aqui eu acho que eu ultrapassei demais, eu vou aproveitar até o meu pincel aqui, deixa eu tirar esse cantinho, que eu ultrapassei muito. Então eu vou dar uma limpada enquanto tá úmido, por isso que é bom, olha só, você consegue fazer isso, tá? E depois eu vou voltar aqui, vou até invadir um pouco mais, ó, e depois eu volto e dou uma ajeitada nesse cantinho aqui, que eu achei que eu invadi demais. Venho aqui agora, ó, vou fazer menos. Pronto. Isso, assim ficou o suficiente. Bato também a tinta deste lado do meu pompom. Vou pegar um pouquinho mais de cappuccino para poder dar uma consistência ali. Vamos colocar um pouco mais do cappuccino. Depois você pode jogar uns fios de cabelo, né? Meio que por cima do pompom, porque ele está atrás. Nesse momento, o meu pompom aqui está atrás da cabeça. Então, é como se os fios da barba e do cabelo invadissem um pouquinho, tá? Então, olha só, vou vir clareando mais na beiradinha. Vou jogar um pouquinho mais de branco. Conforme vai secando, eu posso ir aumentando esse meu branquinho também, tá? Eu não posso secar porque eu tenho que ir visualizando. Então, conforme ele vai secando nesse momento, eu vou visualizando se ele ficou legal e vou jogando um pouquinho mais de branco em alguns pontos. Do mesmo jeito, somente batendo. Por que eu não posso secar e fazer por cima? Se você secar, você vai estar jogando branco por cima de tudo isso. Então, você vai acabar tirando um pouquinho da técnica, né? Que é esse misturar ou mesclar. Então, conforme ele vai secando um pouco, a gente pode ir clareando, porque o cappuccino que foi usado embaixo, ele ainda vai reagir, né? Um pouquinho. E o branco que vai vir um pouco mais forte do que o cappuccino que está secando, vai ficar mais aparente e vai ficar essa mescla também, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas técnicas. Esse aqui eu não posso secar por enquanto. Esse outro Noelzinho está aqui também, olha lá. Espero que vocês tenham gostado dessas técnicas, né? Finalmente terminamos o nosso Noel. E se vocês estiverem gostando, não esqueçam de dar o seu joinha, cliquem no sininho também para receber as notificações, né? E sempre visitem o nosso canal para que vocês possam ver as novidades, ok? Até a próxima!